A 39 fala que se a função f é esse quociente, está pedindo para a gente encontrar a derivada primeira e a derivada segunda no item A. Então aqui nós vamos precisar utilizar a regra do quociente, já que nós temos uma divisão entre funções. E aí vai ficar a derivada do primeiro. Vou colocar aqui, derivada do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro, derivada do segundo, sobre o segundo ao quadrado. Então a derivada do primeiro, isso aqui é a derivada de x ao quadrado menos 1, a gente dá o tapa nesse aqui, fica 2x, derivada de 1 mesmo que é 0. Então esse aqui, derivada do primeiro, vezes o segundo, menos o primeiro como está, então x ao quadrado menos 1, vezes a derivada do segundo, então aqui a gente vai derivar x ao quadrado, né? Dá o tapa nele, vai ficar 2x, e derivada de 1 que é 0, tudo isso dividido pelo segundo ao quadrado. Ok, aqui a gente pode aplicar distributivo, então vai ficar 2x junto com x ao quadrado, fica x ao cubo, 2x vezes 1. Aqui a gente pode multiplicar x ao quadrado vezes 2x, dá 2x ao cubo, e menos 1 vezes 2x. Tá, eu mantive esse sinal negativo aqui, só para a gente poder fazer essa distributiva, depois a gente multiplica também pelo sinal, só para ficar um pouco mais claro na compreensão. Agora nós temos aqui 2x ao cubo mais 2x. Beleza, aqui nós teremos menos 2x ao cubo mais 2x. Aplica a distributiva para o sinal aqui e troca o sinal de todo mundo. Dividido por x ao quadrado mais 1 ao quadrado. O x ao cubo, 2x ao cubo com menos 2x ao cubo corta. Então nós teremos aqui que a derivada primeira será 2x. Aqui sobre x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Beleza, essa é a derivada primeira. Agora nós podemos fazer a derivada segunda. Então a derivada segunda vai ser a derivada dessa expressão. Então a gente vai ter que tratar isso aqui exatamente como a gente tratou a anterior, né? Então vai ficar o seguinte, derivada do primeiro, então derivada de 2x, então aqui é u, aqui é v, então derivada do primeiro que é 2 vezes o segundo, menos o primeiro, derivada do segundo. Olha, essa derivada do segundo eu vou fazer ela separada por conta do seguinte, aqui a gente tem uma função ao quadrado, e para a gente derivar isso propriamente, a gente precisa de algo chamado regra da cadeia. Como nessa parte do livro ainda não foi dada a regra da cadeia, eu vou fazer essa derivada separadamente. Então eu vou fazer isso aqui, que é x ao quadrado mais 1 ao quadrado, derivado, mas eu vou fazer isso separadamente e sem utilizar a regra da cadeia, porque ainda não foi dado no livro. Então eu vou fazer isso aqui em um cantinho. Tá, então deixa eu só pegar essa expressão, só para a gente poder fazer a derivada dela, e você faz onde couber aí no seu caderno. Então, sem a regra da cadeia, isso aqui a gente precisa tratar como a derivada do produto, x ao quadrado mais 1, ele duas vezes, né? Então x ao quadrado mais 1. Então a gente vai ter que tratar isso aqui como um produto de u vezes v, e aí utilizar a regra do produto, que é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro, derivada do segundo. Se a gente já conhecesse, nessa parte do livro, a regra da cadeia, não precisaria fazer esse passo tão longo, né? Seria só utilizá-la. Então aqui vai ficar a derivada do primeiro, que é derivada de x ao quadrado mais 1, então dá o tapa aqui, vezes o segundo, mais o primeiro, então vai ficar exatamente esse, vezes a derivada do segundo. Então derivada de x ao quadrado mais 1 vai dar o tapa aqui,
Vou colocar aqui 2x e derivada de 1 que fica 0. Isso aqui é a mesma expressão, ó, que é 2x, x ao quadrado mais 1, é ela aqui e ela aqui de novo, então dá 2 vezes ela. Então nós temos 4, só juntando aqui, e x ao quadrado mais 1. Então a derivada do segundo é isso aqui. Então 4x, pegar aqui 4x, vezes x ao quadrado mais 1. Então a derivada do segundo, que é essa derivada de baixo aqui, vai ficar isso. Ó. Então derivada do segundo, tudo isso dividido pelo segundo ao quadrado. Então aqui é x ao quadrado mais 1 ao quadrado ao quadrado. Acho que dá para melhorar um pouquinho essa expressão. Então aqui vai ficar 2, que nós temos uma soma ao quadrado. Então lembra que quando a gente tem soma ao quadrado, a gente precisa fazer aquela regrinha, né? Quadrado primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então aqui vai ficar o quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Deixa eu pôr aqui, sim. Melhora um pouco. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso aqui, a gente precisa manter esse 2, porque ele está multiplicando todo mundo. Aqui nós teremos 8x ao quadrado, que multiplica x ao quadrado mais 1. Embaixo, realmente, a gente não vai precisar fazer nada de continha, porque não tem nada para operar embaixo. A única coisa que a gente pode fazer é potência de potência. E como aqui é um quadrado ao quadrado, a gente pode conservar a base e multiplicar os expoentes. 2 vezes 2 dá 4. Então, agora aqui, ó, a mesma coisa. Conserva a base, que é x, multiplica os expoentes. Esse 1 multiplicando não há necessidade. 1 ao quadrado fica 1 mesmo. Aqui nós teremos aplica distributiva, x ao quadrado com x ao quadrado. E x ao quadrado vezes 1. Já peguei esse menos 8x ao quadrado vezes 1. Sobre x ao quadrado mais 1 à quarta. Então aqui é 2x à quarta. Mais 4x ao quadrado. Mais 2. Aqui menos 8x à quarta. Menos 8x ao quadrado. Aqui x ao quadrado mais 1 à quarta. Certo, então agora aqui a gente pode operar os números que possuem a mesma potência. Então 2x à quarta menos 8x à quarta, a gente opera o 2 menos 8, fica menos 6, e aí repete x à quarta. X ao quadrado nós temos 4 menos 8. 4 menos 8 fica menos 4, e aí repete x ao quadrado. E o número tem apenas 2. E aqui, x ao quadrado, mais 1 à quarta, e essa daqui é a nossa derivada segunda. Essa foi a letra A. A letra B pedia para a gente confirmar, através do gráfico, se é realmente razoável. Então, vamos pegar aqui a primeira função f. Então, abre parênteses aqui, x ao quadrado menos 1 dividido por x ao quadrado mais 1. Beleza, então essa daqui é a nossa primeira função. Vamos ver o que a gente encontrou como derivada dela, se faz sentido. Então, como derivada, nós encontramos isso aqui, 2x sobre x ao quadrado mais 1. Então, eu vou deixar o programa escolher o nome que ele quiser, não vou dar o nome para ele agora. Aqui x ao quadrado mais 1, tudo isso ao quadrado. Então, esse. E a derivada segunda que nós encontramos, que é menos 6x à quarta, menos 6x à quarta, menos 4x ao quadrado, mais 2, tudo isso dividido por x ao quadrado,
mais 1 elevado à quarta. Beleza. Então, nós temos aqui a função, suposta derivada primeira, suposta derivada segunda. Então, vamos ver se faz sentido. Vamos colocar um ponto sobre a nossa função, que é a função azul. Então, aqui. E aí tem que ser aquela história, né? Quando esse ponto estiver descendo, a parte vermelha precisa estar negativa, né? Então precisa estar abaixo do x. Quando estiver subindo, a parte vermelha precisa estar acima do x. Então vou colocar um pontinho aqui em cima dessa função, que é só escrever x de a, e a função g quando ele está em x de a. Então a gente vai analisar também se isso aqui, esse ponto B agora aí, se a coordenada dele é maior que zero, para a gente poder ver se a função está crescendo ou decrescendo. Então aqui, ó, esse false seria que a nossa função não está crescendo. Então aqui, ó, realmente, o ponto A está decrescendo, a condição que nós olhamos se a derivada é positiva não pode ser satisfeita. Então aqui, função decrescendo, como a gente consegue ver, o ponto A está descendo, e aqui está como false. Então, beleza. A hora que começar a subir, aqui vai precisar estar como verdadeiro. Então, vamos ver. Aqui, a hora que começou a subir, tem que estar como verdadeiro e ficar como verdadeiro, porque vai só crescendo, né? Beleza. Agora nós vamos repetir o raciocínio, só que para essa outra função aqui. Então, eu vou esconder essa função azul, mas vou deixar ali só para a gente poder movimentar o ponto B. Então, agora a derivada segunda. O raciocínio tem que ser o mesmo. Então, deixa eu mostrar aqui. Agora, quando o ponto B estiver descendo, como a gente está vendo aqui, um outro ponto em cima da função roxa vai ter que estar negativo. Então, eu vou pegar um outro ponto, que ele vai ter a mesma coordenada desses pontos aí, né, no caso do ponto B, mas ele vai ser igual à função H, só que no ponto B. Então temos aí mais um pontinho fazendo parte, e a gente vai analisar se essa função está crescendo, né, ou seja, se o y do ponto C é maior que zero. Se isso aqui for true, é porque a função vermelha está crescendo, né? Então vamos ver, aqui, ó, a função vermelha está decrescendo, a gente tem que ter como false. E aí, esse pontinho C tem que estar na parte de baixo. Beleza. A hora que chegar aqui, que a função vermelha vai estar crescendo, então a gente vai ter que ter a função roxa na parte positiva e aqui como true. Então eu vou chegar esse pontinho para cá, mais ou menos. Então o ponto B está aqui, está crescendo o ponto B. Então está crescendo aqui. E a gente tem que estar como true e o ponto C está na parte positiva. A hora que o ponto B começar a decrescer aqui, ó, a gente vai ter que ter um false aqui e a função roxa na parte negativa. Né? Então vamos alinhar o ponto B. Então eu estou mexendo no ponto A, mas só para alinhar o ponto B. Agora que o ponto B está decrescendo, a gente tem como false e o ponto C diminuindo. Então beleza, a gente confirmou que um é derivada do outro e que a derivada segunda também faz sentido. Agora, uma outra análise, e foi por isso que eu mantive esses pontos, é com a derivada primeira e com a derivada segunda e a própria função. Então, deixa eu esconder o ponto B também. Ok. Agora aqui, ó, a gente tem uma outra maneira de analisar, que é a função côncava e convexa. A gente fala que a função é côncava para cima, assim, ou concavidade para baixo. Isso aqui é uma outra análise que vem depois no livro. Se a função for côncava para cima, a gente tem a derivada segunda positiva. Se a função for côncava para baixo, derivada segunda negativa. Então aqui, ó, a gente consegue ver que a nossa função, deixa eu esconder a derivada segunda, ó, a nossa função está com concavidade voltada para cima. Concavidade voltada para cima significa derivada segunda positiva. Então a gente vai ter que ter isso aqui, ó, que é derivada segunda positiva, se eu chegar
o nosso ponto A para a parte com concavidade para cima. Então, vamos ver aqui. Ó. Então, realmente, a derivada segunda deu maior que zero. E a gente consegue ver que, nesse caso, a derivada segunda está lá na parte de cima. Aqui a gente tem uma concavidade voltada para baixo. Ó. Tá mais voltadinha para baixo, assim, ó, nessa parte de cá. Então, eu vou arrastar o ponto A para cá. E aí a gente vai ter que ter isso aqui como false. Esse como false. E esse ponto C aqui na parte de baixo. Então, eu vou chegar ele para cá, ó, e a gente consegue ver isso. Que está como false. E esse ponto aqui na parte de baixo. Mesma coisa para cá, a gente tem uma concavidadezinha voltada para baixo também. Nesse caso estaria mais ou menos assim, ó. É uma concavidade para baixo. Então, se eu chegar ao ponto A para essa parte aqui, que tem concavidade voltada para baixo, isso aqui também precisa ser falso, porque analisa se está positivo. E a gente vai ter que ter o ponto C na parte de baixo. Então, vamos ver aqui. Ó, concavidade voltada para baixo, ponto C embaixo, e aqui como falso. Então, a gente conseguiu concluir através da derivada primeira de cada uma, que realmente é razoável, e através da análise da concavidade, que é um assunto para depois no livro, que também é razoável. E tá aí o gráfico das três exibidas.